Hoje é comemorado o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, um direito previsto na Constituição de 1988 e essencial para garantir uma sociedade bem informada e ciente dos seus direitos e deveres. Um ato simples, mas que pode mudar a vida de uma pessoa e até de uma nação. É a partir do direito à liberdade de expressão, de informação, de imprensa, que as pessoas adquirem conhecimento para lidar com situações como uma pandemia ou formam opinião para escolher seus governantes. O direito à liberdade de imprensa representa um dos pilares da democracia, porque ele é garantidor dos demais direitos do cidadão e da cidadã. Somente um cidadão, uma cidadã informada pode constituir seu juízo, pode participar dos debates e pode participar das decisões dos grandes temas da vida nacional. É no dia a dia, encarando todos os riscos, que jornalistas, fotógrafos, cinegrafistas saem às ruas para conseguir informação isenta, apartidária e completa, muitas vezes submetidos a situações de risco. Segundo a Federação Nacional dos Jornalistas, a agressão a profissionais de imprensa tem aumentado. No ano passado, o número de casos dobrou e foi o ano mais violento desde 1990. A violência não é apenas física. Dos 428 casos registrados no ano passado, mais de um terço foi referente à descredibilização da imprensa, quase 20% referentes à censura e quase 18% de agressões verbais e ataques virtuais. Infelizmente, nós temos no Brasil e no mundo vários ataques à liberdade de imprensa, que vão desde violência contra profissionais jornalistas a tentativas de cerceamento da atividade profissional, que, em resumo, são tentativas de cerceamento do direito do cidadão e da cidadã à informação. O Supremo Tribunal Federal tem atuado para garantir o direito constitucional da liberdade de imprensa. Em uma decisão recente, a Corte afastou o chamado direito ao esquecimento e declarou que não pode haver censura à divulgação de fatos verídicos, em contraposição ao direito à privacidade e à intimidade. A maioria dos ministros entendeu que deve prevalecer a liberdade de expressão quando o fato é divulgado de forma lícita. Em outro caso, a Corte liberou a publicação de biografias não autorizadas. Por unanimidade, os ministros seguiram o voto da relatora ministra Carmen Lúcia, no sentido de que a divulgação da história de vida de uma pessoa também é de uma sociedade. E, nesse caso, prevalece a liberdade de expressão e o direito à informação, desde que os relatos sejam verdadeiros. Um outro caso previsto para ser julgado nesta semana é sobre a responsabilidade do Estado em relação a profissionais de imprensa feridos pela polícia durante cobertura jornalística. O caso específico aconteceu em maio de 2000 em São Paulo. Um fotógrafo registrava um protesto de professores quando foi ferido no olho por uma bala de borracha. O relator ministro Marco Aurélio já votou no sentido de que o dano ao jornalista é responsabilidade do Estado. O Supremo Tribunal Federal vem desempenhando ao longo da sua história um verdadeiro papel de proteção à liberdade da expressão jornalística. Com isso, nós podemos identificar que, independente do veículo, independente da forma tecnológica de transmissão dessas informações, a liberdade de imprensa ocupa um lugar muito especial em nossa vida social. É o direito de criticar, é o direito de falar mal, é o direito de expor aquilo que incomoda. Bom, para repercutir o assunto, eu converso agora com o professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Mamed Said. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, professor. Boa tarde, Rafaela. Bom, conforme vimos na reportagem, o colega citou uma série de exemplos de decisões do Supremo Tribunal Federal na garantia da liberdade de imprensa, fazendo observações, como no caso do inquérito das fake news, a liberdade não é absoluta, a gente precisa ressaltar muito bem isso, mas os ataques sistemáticos sofridos pelos jornalistas, por colunistas nas últimas semanas, mostra que a nossa democracia pode estar em risco? Rafaela, nós temos que entender a liberdade de imprensa como sendo um termômetro para que a gente avalie o grau de liberdade, o grau de democracia existente
em qualquer lugar do planeta. A liberdade de imprensa ela guarda uma ligação muito estreita com a liberdade de expressão e de manifestação do pensamento, que a Constituição consagra no rol dos direitos e garantias fundamentais. Então, toda mensagem passível de comunicação, toda opinião, como foi dito há pouco, toda convicção, comentário, todo julgamento sobre qualquer temática, se ela emana de fonte jornalística, ela é protegida pela Constituição. No capítulo que trata da comunicação social, a Constituição veda toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. E a censura prévia já existiu num passado relativamente recente, né? Durante o regime de arbítrio, que foi de 64 até 1985, e ela significa o controle, o exame, a necessidade de permissão de qualquer texto, de qualquer programa para ser exibido ao público em geral. Isso é inadmissível no Estado Democrático de Direito e é muito bom que o Supremo, que as instituições possam reconhecer esse direito à liberdade de informação e de comunicação, que, como eu disse, está elencado no rol de direitos fundamentais do texto constitucional. Eu citei há pouco a decisão, o inquérito das fake news aqui no Supremo. Houve um debate muito intenso sobre o cerceamento de manifestações de pensamento, sobretudo em rede social, os limites da liberdade de expressão. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão. Júlia, infelizmente, Rafaela, a gente vivencia hoje, como a matéria apontou, algumas tentativas de cerceamento da liberdade de imprensa e da própria liberdade de expressão tomada genericamente. Eu estive vendo um levantamento da ONG Repórteres Sem Fronteiras, onde ela diz que 139 jornalistas foram assassinados na América Latina apenas na última década. E o tempo inteiro a gente vê profissionais de imprensa sendo expostos a campanhas difamatórias, a assédios, infelizmente, inclusive por parte de homens públicos, que muitas vezes xingam, humilham em público profissionais que estão ali exercendo o seu mistério profissional. Como a matéria apontou também, profissionais sendo atacados em manifestações, não apenas por forças policiais, como também por manifestantes, como ocorreu aqui mesmo, em Brasília, na Praça dos Três Poderes. Por vezes, grupos milicianos, grupos de criminosos, também são vetores dessa intimidação. Você deve lembrar do caso do Tim Lopes, aquele repórter que foi assassinado no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, quando fazia uma reportagem sobre a realização de bailes funk com exploração sexual de menores. Temos também o caso recente de repórteres do jornal O Dia, que apuravam material sobre a atuação de um grupo de milicianos em uma favela do Rio de Janeiro, e eles foram submetidos a torturas. De maneira que nós temos que procurar enaltecer o papel que os profissionais de imprensa exercem. Como foi dito, muitas vezes é uma profissão de risco e a sociedade precisa desses profissionais para que tome conhecimento do que está ocorrendo, principalmente na esfera governamental, já que os governantes, os homens públicos em geral, eles estão responsáveis, né, por zelar pelos interesses e pelos bens públicos e, portanto, é necessário que haja um acompanhamento muito de perto da ação que eles desenvolvem. Ok, excelente reflexão, então, para a gente finalizar. Lei não falta. Certamente o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, está atento, ativo, firme e seguiremos também, com certeza, resistindo em prol da democracia, dos valores constitucionais. Muito obrigada pela sua entrevista. Boa tarde, Mamed. Tchau, tchau. Boa tarde. Até logo.